Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos estudar perímetro e área de figuras planas. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, a soma das medidas de seu lado. Exemplo: ao planificar a casca de um paralelepípedo, encontramos esta forma plana. Qual é a medida do perímetro? Professor, como é que eu vou identificar meu contorno? O contorno, gente, são os segmentos que estão fora. Olha aí, ó. Estou mostrando aí na tela. Agora, é só somar as medidas desse lado. Então, ó, 9 mais 5 mais 3. Como eu tenho certeza que essa altura aqui é 3? Olha aqui no outro lado, é a mesma altura. Mais 3, mais 5. Ó, essa altura aqui, ó, é a mesma daqui. Ó. Mais 3. Esse comprimento aqui é esse mesmo aqui. Ó. Mais essa altura aqui, ó, do mesmo lado. Mais 3, mais 9, mais 3, mais 3, mais 5, mais 3, mais 3, mais 5. Seria essa adição. E se a gente prestar atenção, eu tenho parcelas iguais. Então, essas parcelas iguais eu vou transformar numa multiplicação. 1, 2, eu tenho duas parcelas com o número 9. Então, vai ficar 2 vezes 9. Com o número 5, 1, 2, 3, 4. Mais 4 vezes 5. E com 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3. Agora, vamos resolver as multiplicações. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 5, 20. 8 vezes 3, 24. E o que eu não estou resolvendo, repete. 18 mais 20 vai dar 38. 38 mais 24, 62 centímetros. Então, o perímetro da casca do paralelepípedo é igual a 62 centímetros. Joinha. Exemplo: um terreno retangular tem 200 metros de comprimento. O perímetro dele é igual ao de outro terreno quadrado que tem 165 metros de lado. Calcule a largura desse terreno retangular. Gente, ele disse que o perímetro do retângulo é igual ao perímetro do quadrado. Então, bora achar esses perímetros. Aí eu desenhei aqui. Ele disse que o comprimento do retângulo é 200 metros. A altura eu não sei quem é. Mas esse lado e esse tem a mesma medida. Esse lado e esse tem a mesma medida. Então, ficaria 200 mais H mais 200 mais H. Ou seja, 2 vezes 200 mais 2 vezes H. Aqui eu não tenho como resolver. Por que eu não tenho como resolver? Porque eu não conheço o valor de H. Eu só posso resolver essa parte. 2 vezes 200, 400. Já no quadrado, no outro terreno, como eu tenho 4 lados iguais, então vai ficar 4 vezes 165, que vai ser 660. Vou voltar lá para a condição 1 e vou substituir. O perímetro do retângulo, 400 mais 2 vezes H, igual o perímetro do quadrado, 660. Agora, eu tenho uma sentença matemática. O que é que a gente quer encontrar? O valor de H. Para encontrar o valor de H, eu tenho que deixar tudo que tem H de um lado só. Então, o 400 que está adicionando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Agora, 600 menos 400, 260. O que eu não estou resolvendo, repete. Para encontrar o valor de H, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. H é igual a 260 dividido por 2. H é igual a 130 metros. Joinha. Exemplo: a sala de um apartamento tem largura com medida de 3.900 milímetros e comprimento com medida de 0,024 hectômetros. Sabendo que vão mudar o rodapé dessa sala e o metro linear custa R$ 2,57, quanto custará a troca desse rodapé? Antes de começarmos a resolver, vamos conhecer aqui as unidades de comprimento. Na unidade de comprimento, eu tenho a unidade padrão, tenho os múltiplos e os submúltiplos. A unidade padrão é o metro. O que está à sua esquerda são os múltiplos e o que está à sua direita são os submúltiplos. O decâmetro é maior 10 vezes do que o metro. O hectômetro é maior 10 vezes do que o decâmetro. E o quilômetro, maior 10 vezes do que o hectômetro. Agora, o decímetro é menor 10 vezes do que o metro. O centímetro é menor 10 vezes do que o decímetro. E o milímetro, menor 10 vezes do que o centímetro. Se eu quero realizar uma transformação, eu tenho que entender se eu estou indo
para a direita, ou seja, saindo do metro para o decímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Cada vez que eu ando para a direita, eu estou multiplicando por 10. Se eu saio e vou para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Cada vez do metro para o decâmetro, dividir por 10. Do decâmetro para o hectômetro, dividir por 10. Joinha? Agora vamos resolver essa questão. Ele está pedindo para a gente encontrar quanto vai custar a troca do rodapé. E ele me informou que 1 metro linear custa 2,57. O metro, então, eu tenho que transformar tanto o comprimento como a largura para metro. Se eu estou trabalhando com a mesma grandeza, tenho que deixar na mesma unidade de comprimento, tá? Então, 3.900. A vírgula está aqui, ó. Se não está aparecendo, ela está aqui. Dividir por 10. Ó, andou uma vez para a esquerda, dividir por 10. Andou mais uma vez para a esquerda, dividir por 10. Mais uma vez para a esquerda. Agora, eu vou ir para a direita. Se eu estou indo para a direita, eu estou multiplicando por 10. A vírgula, andei uma vez, andei uma vez. Então, o comprimento e a largura desse retângulo seria 2,4 metros e 3,9. Perímetro é a soma dos lados, tá? Eu tenho 2 lados com a medida de 2,4 e 2 lados com a medida de 3,9. Então, vai ficar 2 vezes 3,9 mais 2 vezes 2,4. Resolve em primeiras multiplicações. Vai ficar 7,8 mais 4,8, que vai dar 12,6. Então, o perímetro seria de 12,6. Portanto, eu vou precisar comprar 12,6 metros de rodapé, tá? Como o metro custa 2,57, eu vou multiplicar por 12,56 e vou encontrar 32,382. Gente, lembrem que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, sempre que eu estiver trabalhando com unidade de comprimento, sempre vamos deixar 2 casas decimais. Então, sempre tem que parar no centésimo. Mas, professor, você não parou aqui no centésimo, porque eu tenho que observar qual algarismo vai estar na casa dos milésimos para a gente fazer a aproximação. Se o algarismo for 0, 1, 2, 3 e 4, eu tiro o algarismo do milésimo e conservo o algarismo do centésimo. Se o algarismo do milésimo for 5, 6, 7, 8 e 9, eu tiro o algarismo do milésimo e adiciono uma unidade do centésimo. Aqui eu só vou tirar. Portanto, eu vou pagar R$ 32,38. Joinha. Área de figuras planas. Professor, o que é área? É todo o espaço de uma superfície. Observe o contorno das figuras abaixo. A área é todo o preenchimento dentro do contorno. Então, aqui eu tenho um contorno de um retângulo. A parte de vermelho seria minha área. No triângulo, a parte de amarelo é minha área. E aqui no hexágono, a parte de azul seria minha área. Joinha, área do retângulo. Exemplo, considere o retângulo representado abaixo. Item A. Calcule a área desse retângulo por decomposição, tomando como unidade de área 1 centímetro quadrado. Professor, o que é decompor uma área? É dividir essa superfície em superfícies menores, tá? Nesse caso, ele disse que cada superfície tem que ter 1 centímetro quadrado. Item B. Por analogia, descreva qual a relação matemática que representa a área do retângulo. Então, bora lá. No item A, eu vou decompor. Eu vou pegar essa superfície e dividir ela em superfícies menores. Lembrando que cada quadradinho desse tem 1 centímetro quadrado. Então, aqui no comprimento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na altura, eu tenho 1, 2, 3. Portanto, para descobrir a área do retângulo, é pegar 10, eu tenho 10 quadradinhos, e multiplicar por 3, que vai ser 30 centímetros quadrados. Gente, no item B, ele pede analogia. Ele quer que eu escreva uma relação matemática para chegar aqui. A gente usou aqui o quê, gente? O princípio multiplicativo. Peguei o comprimento, que a gente chama de base, e multipliquei pela altura. Lembrando que a base e a altura de qualquer figura plana sempre tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Então, qual é a relação matemática para a área de um retângulo? A área é igual a base vezes altura. Joinha. Área do quadrado. Exemplo, já estudamos que o quadrado é um caso particular do retângulo, cujos lados possuem a mesma medida. Então,
Determine a área do quadrado cujos lados mede L. Gente, ele disse que todo quadrado é um retângulo. Então, para calcular a área do retângulo, é base vezes altura. A minha base aqui é L e a minha altura é L. Professor, como eu tenho certeza que a base e a altura? Porque aqui, gente, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, ficaria a área é L vezes L. Eu tenho uma multiplicação de potência com a mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, para calcular a área do quadrado, nós vamos usar essa relação matemática. A área é igual a L ao quadrado. Joinha, área do triângulo. Exemplo. Joaquina construiu o retângulo abaixo de área igual a 30 centímetros quadrados. Em seguida, traçou uma diagonal e dividiu o retângulo em dois triângulos retângulos. Item A. Qual a área de cada um desses triângulos? Item B. Por analogia, descreva qual a relação matemática que representa a área do triângulo. Então, bora lá. Eu peguei meu retângulo, tá? E dividi ele em dois triângulos iguais. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Primeiro, calcular a área do retângulo, base vezes altura. A base é 10, a altura é 3. Substituir. 10 vezes 3, 30. Então, a área do retângulo seria de 30 centímetros quadrados. Agora, para encontrar a área de cada triângulo, eu vou dividir por 2. A área do triângulo é a área do retângulo dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15 centímetros quadrados. Por analogia, o que é que nós fizemos aqui? A área do triângulo é igual à área do retângulo dividido por 2. Quem é a área do retângulo? Base vezes altura. Esta é a relação matemática para calcular a área de qualquer triângulo. Lembre, gente, que a base e a altura de qualquer figura tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Joinha. Exemplo. Observe o tangram construído em uma malha quadriculada. Item A. Considerando que cada quadradinho tem 1,5 centímetros quadrados, determine a área das figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Item B. Quais peças têm medidas de áreas iguais? Item C. Qual o percentual da área da figura 2 do tangram com relação à medida da área total? No item A, ele pede para a gente calcular a área de cada uma das figuras. Lembre que o quadradinho corresponde a 1,5 centímetros. Então, na figura 1, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, vai ficar 4 vezes 1,5, 6 centímetros quadrados. Na figura 2, também tem 4 quadradinhos. Então, é 4 vezes 1,5, 6 centímetros quadrados. Na figura 3, tem um quadradinho. 1 vezes 1,5, 1,5 centímetros quadrados. Na figura 4, tem 2 quadradinhos. 2 vezes 1,5, 3 centímetros quadrados. Na figura 5, tem um quadradinho. 1 vezes 1,5 vai dar 1,5 centímetros quadrados. Na figura 6, tem 2 quadradinhos. 2 vezes 1,5, 3 centímetros quadrados. Na figura 7, tem 2 quadradinhos. 2 vezes 1,5, 3 centímetros quadrados. No item B, ele pede para a gente dizer quais são as áreas que são iguais. Então, eu tenho figura 1 e 2, figura 3 e 5 e figuras 4, 6 e 7. No item C, ele pede para a gente calcular o percentual da figura 2 com relação à área total do tangram. Então, eu tenho que montar uma razão. A área da figura 2, 6 centímetros quadrados. A área total do tangram seria 16 vezes 1,5, que vai dar 24. Então, minha razão seria 6/24. Essa razão dá para a gente simplificar por 6, vai dar 1/4. E a gente sabe que se eu tenho uma fração e quero achar a porcentagem, basta multiplicar ela por 100. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Eu tenho uma multiplicação. Então, vai ficar 1 vezes 100, 100, 4 vezes 1, 4. Toda fração é uma divisão. 100 dividido por 4 vai dar 25%. Joinha. Exemplo. Calcule a medida da área da parte pintada em cada figura. Item A. A figura A, ela está toda pintada. Professor, a gente aprendeu a calcular, professor, a área do retângulo, a área do quadrado e a área do triângulo. Foi. Mas essa figura aí não é nenhuma dessas. Mas nós podemos decompor ela, podemos dividir a área dela em quadrados, triângulos e retângulos. Aqui, se eu fizer esse prolongamento, eu estou dividindo a figura em duas áreas, área 1 e área 2. Portanto, a área total
vai ser igual a área 1 mais a área 2. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação matemática que tem 3 valores desconhecidos. A área total é o que eu estou querendo encontrar. Então, para encontrar a área total, primeiro eu vou calcular a área 1, depois a área 2. A área 1 é um retângulo. Então, para calcular a área do retângulo, é base vezes altura. A base seria 6 metros. É essa distância. E a altura, 12. Lembre que a altura e a base têm que formar um ângulo de 90 graus. Substituir. 6 vezes 12, 72 metros quadrados. Agora, eu vou calcular a área 2. A área 2 é um triângulo. E para calcular a área de um triângulo, a relação que usamos é base vezes altura dividido por 2. Professor, na questão, não me informa, professor, nem a base, nem a altura. Então, vamos encontrar. Primeiro, se é base e altura, tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Gente, a minha base vai ser essa distância aqui. Então, eu já sei que daqui até aqui eu tenho 6 centímetros. Então, para completar 18, falta 12. A altura é essa distância aqui, ó, o prolongamento que fizemos. Então, eu sei que daqui até aqui é 6. Para 12, falta 6. Vamos agora substituir. Onde tiver base, eu vou substituir por 12. E onde tiver altura, por 6. Vai ficar 12 vezes 6 dividido por 2. 12 vezes 6, 72. 72 dividido por 2, 36 metros quadrados. Como conhecemos a área 1 e a área 2, vamos lá para a sentença 1 e vamos substituir. Onde tiver a 1, vamos substituir por 72. E onde tiver a 2, vamos substituir por 36. Então, vai ficar área total é igual a 72 mais 36. Área total é igual a 108 metros quadrados. Joinha. Item B. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui nessa questão, gente. Ó, eu tenho aqui a área total tem a forma de um retângulo. E esse retângulo ele foi construído a partir de duas outras áreas. Área 1 e área 2. Área 1, a parte branca. Área 2, a parte verde, que é o que eu quero encontrar. Então, nós podemos escrever aqui da seguinte maneira. Área total é igual a 1 mais a 2. A questão está pedindo para calcular a parte pintada. A parte pintada seria a área 2. Então, para eu encontrar a área 2, primeiro vou encontrar a área total, que é a área do retângulo, e depois a área 1, que é a área do quadrado. Para calcular a área total, vou usar base vezes altura. Esta é a relação matemática para qualquer retângulo. Quem é a base? 5. Quem é a altura? 4. Lembre que base e altura tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Encontrei a área total. Agora, vamos calcular A1. A1 é um quadrado. E a relação matemática que usamos para fazer o cálculo da área de um quadrado é a área é igual a L ao quadrado. Quem é L? 2. Substituir. 2 ao quadrado, 4. Então, se eu conheço a área total e A1, eu vou voltar lá para a relação inicial e vou substituir. Onde tiver AT, vou substituir por 20. Onde tiver A1, por 4. Então, vai ficar 20 é igual a 4 mais a área 2, que é a parte pintada. Para eu encontrar A2, o 4 está adicionando, passa para o outro lado subtraindo. Vai ficar 20 menos 4 é igual a 2. 20 menos 4, 16. Então, a área pintada de verde seria de 16 centímetros quadrados. Joinha. Exemplo. Observe a planta baixa a seguir. Item A. Sabendo que a cozinha tem a forma quadrangular, qual a medida de sua largura? Item B. Qual é a medida do comprimento da sala? Vamos para a planta baixa verificar as informações. No item A, ele quer que a gente calcule o lado do quadrado. Para isso, ele me informou que a área é 16 metros quadrados. No item B, ele quer que a gente calcule o comprimento. Olhando para a sala, a gente observa que a altura é 1,5 mais 3, ou seja, 4,5 metros. E ele me diz que a área da sala é de 22,5 metros quadrados. Então, bora resolver o item A. A área do quadrado é igual a L ao quadrado. Quem é a área da cozinha? 16 metros quadrados. Vamos substituir. Agora, para encontrar o valor de L, o L tem que ficar sozinho. O 2, que é o expoente de uma potenciação, tem que mudar de lado. E quando muda de lado, operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então,
tudo que está no primeiro membro vai ficar dentro do radical. E o expoente vai virar o índice do radical. Então, L é igual a 4 metros. Ou seja, cada lado da cozinha tem 4 metros de comprimento. No item B, ele quer que a gente calcule o comprimento. E o formato da sala é retangular, ou seja, a área é igual a base vezes altura. A área foi informado na questão, 22,5. A base é o comprimento e a altura seria de 4,5. Para encontrar o comprimento aqui, 4,5 tem que mudar de lado. Como 4,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 22,5 dividido por 4,5. Eu tenho aqui uma divisão com números decimais. Precisamos achar uma divisão equivalente com números naturais. E para isso, a gente observa quantas casas decimais tem no dividendo, quantas casas decimais tem no divisor. E a gente leva em consideração aquela que apresentar a maior quantidade de casas decimais, para poder encontrar qual número a gente vai multiplicar o dividendo e o divisor ao mesmo tempo. Como eu tenho uma casa decimal, 22,5 e 4,5 vai ser multiplicado por 10. Lembre que a quantidade de casas decimais vai indicar a quantidade de zeros. Se eu estou multiplicando por 10, a vírgula corre para a direita, uma vez. Ou seja, 225 dividido por 45, que vai ser igual a 5. Portanto, o comprimento da sala seria de 5 metros. Joinha. Exemplo. Calcule a medida da área do retângulo a seguir em centímetros quadrados. O primeiro passo é observar se a base e a altura estão com a mesma unidade de comprimento. Eu tenho aqui em metro e aqui está em metro. Então, nós podemos calcular a área desse retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Base 0,03, altura 0,05. E agora, multiplicando, vai dar 0,0018 metros quadrados. Gente, comprimento termina em metros. Área, metro quadrado. Professor, tem como a gente diferenciar? Sim. O comprimento, quando a gente está fazendo o cálculo, por exemplo, encontrando o perímetro, eu estou trabalhando com uma dimensão. A área, eu estou trabalhando com duas dimensões. Então, o expoente vai sempre me indicar a quantidade de dimensões que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com área, o expoente tem que ser 2. Se eu estou trabalhando com comprimento, o expoente tem que ser 1. Tá? E as unidades de área são bem parecidas. Tá? Eu vou ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Da mesma forma da unidade de comprimento, só que agora eu tenho o expoente 2. Tem uma unidade padrão, que é o metro quadrado, à esquerda estão os múltiplos e à direita os submúltiplos. Professor, ele anda de 10 em 10? Não. Agora, ó, ao quadrado, então, 10 ao quadrado, 100. Então, se eu estou andando para a direita, se eu estou transformando de metro quadrado para decímetro quadrado, eu estou multiplicando por 100. Se eu estou indo para a esquerda, eu estou dividindo por 100. Tá? O processo é o mesmo. Como nessa questão ele não quer a resposta em metros quadrados, ele quer em centímetros quadrados. Então, eu preciso transformar. Então, vai lá, 0,0018 metros quadrados. Eu quero ir para centímetros quadrados. Então, eu vou para a direita. Então, cada vez que eu andar, eu vou multiplicar por 100. Ou seja, cada vez que eu andar, a vírgula vai andar 2 vezes. Para chegar em decímetro quadrado, ele vai fazer 1, 2. Aí a vírgula vai parar. Agora, vai andar mais 2 vezes. 1, 2. Portanto, 0,0018 metros quadrados corresponde a 18 centímetros quadrados. Joinha. Exemplo. Sabendo que a medida da área de um retângulo é de 3.400.000 centímetros quadrados e a medida do comprimento é de 20 metros, qual a medida da altura desse retângulo? Em metros. Mesmo sendo grandezas diferentes, eu tenho que deixar tudo com a mesma unidade. Tá? Então, o primeiro passo, eu vou transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Professor, poderia ser o contrário? Poderia, não teria problema nenhum. Passar de metro para centímetro, tá? Mas aí eu venho para cá, eu tenho 3.400.000 centímetros quadrados. Para chegar em metro quadrado, eu tenho que passar primeiro por decímetro quadrado. Então, vem 1, 2. Vai ficar 34.000. Vai andar mais 2 vezes. 1, 2. 340 metros quadrados.
Agora, é um retângulo. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Vamos substituir. Quem é a área? 340. Quem é o comprimento? Quem é a base? 20. E a altura é o que a gente está querendo encontrar. Agora, para encontrar a altura, o 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 340 dividido por 20 vai dar 17 metros. Joinha. Exemplo. O jardim ilustrado ao lado tem o formato de um triângulo. A medida do perímetro desse jardim é aproximadamente 9,4 metros. Quanto mede a área desse jardim? Gente, ele quer que eu calcule a área de um triângulo. Para calcular a área de um triângulo, a relação matemática é a área é igual a base vezes a altura. Lembre que a base e a altura para calcular a área de qualquer figura plana tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Aqui na figura, ele está me informando a base. A altura, eu não sei quem é. Então, eu preciso encontrar essa altura. E para encontrar essa altura, que eu estou chamando de x, ele me informou que o perímetro desse triângulo é de 9,4 metros. Perímetro é a soma dos lados. Então, vai ficar x mais 2,5 mais 3,9 igual a 9,4. Aqui nessa sentença matemática, no primeiro membro, eu posso somar 2,5 mais 3,9. E o que eu não estou resolvendo, repete. Agora, eu não posso somar x mais 6,4. Então, eu tenho que separar. O 6,4 está adicionando, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, x é igual a 9,4 menos 6,4. X igual a 3. Ou seja, a altura desse triângulo é de 3 metros. Vou voltar agora lá para a sentença 1 e vou substituir. Onde tiver H, eu vou substituir por 3. Então, vai ser A é igual a 2,5 vezes 3 dividido por 2. 2,5 vezes 3, 7,5. 7,5 dividido por 2. Eu tenho uma divisão com decimal. Então, eu tenho que achar aqui uma divisão equivalente com números naturais. Então, no dividendo eu tenho uma casa decimal, no divisor não tenho nenhuma. Significa dizer que eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador dessa fração por 10. Ou seja, A é igual a 75 dividido por 20. 75 dividido por 20 vai dar 3,75 metros quadrados. Joinha.